Avaliação. Nossa, que assunto quente, hein, Márcia? Pois é, quente mesmo. A avaliação é um assunto extremamente vital na prática pedagógica, né? Vital para os professores e vital para quem está se preparando para o concurso, porque com certeza você vai encontrar questões que falem sobre essa temática. Então, o que eu vou trazer neste momento aqui para você é uma aula sobre avaliação baseada nessa autora, tá? Jussara Hoffmann. São vários autores que falam sobre avaliação, mas a Jussara é uma das autoras mais presentes nos editais, né? Quando você vai pegar lá o edital, vai pegar a bibliografia, estão os livros da Jussara Hoffmann. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai entender o que a Jussara propõe em termos de avaliação, para que na hora lá da questão você possa identificar a resposta correta nessa temática, tá? Não é só ela, outros autores também são importantes, mas esta aula é um mergulho um pouquinho no que essa autora produz. Então, começando, tá aqui, para quem não conhece, essa aqui é a avaliação mediadora, é o nome que Jussara vai usar muito para se referir à avaliação, nessa ideia da mediação. Essa é a foto da Jussara há alguns anos atrás, né? Já passou um tempinho dessa foto, mas é legal, porque quando ela produziu isso, essa era a imagem dela, então eu faço questão de colocar. Eu acho sempre importante que a gente consiga identificar esses autores, porque a gente só trabalha com nome, sobrenome, não sabe quem é, mas é uma pessoa, é uma professora que produz conhecimentos tão importantes para a gente. Então essa aqui é a Jussara Hoffmann. Bom, deixa eu falar uma coisa para vocês antes de passar o slide. A Jussara é uma autora que vai falar de avaliação, mas que acredita numa prática pedagógica construtivista. Vocês já estão vendo? Está falando de mediação. Falar de mediação é falar de interação, né? É falar dessa ideia de estar próximo ao aluno, de criar condições para que esse aluno aprenda. Então a gente já vê que a avaliação aqui, para esta autora, vai ser algo diferente do que aquilo que muitas escolas fazem. Então vamos começar com o que ela diz. Ela diz assim, ó: o paradigma de avaliação que se opõe ao paradigma sentencioso e classificatório é o que denomino de avaliação mediadora. Olha o que ela já está dizendo. Ela entende, e isso, gente, é a máxima dos grandes autores. Todos os autores, tá, os teóricos que vão falar de avaliação, eles vão trazer para a gente essa ideia que a avaliação não pode ser algo para classificar, para dar sentença ou para selecionar alunos. Isso é outra coisa, a gente pode chamar até de medição, mas que a avaliação, ela não tem essa função. Ela não é aquela coisa estática, ela não é aquela coisa que fica no final. Na realidade, se a gente prestar atenção na própria palavra, ó, avalia ação. Então, a avaliação, a proposta de avaliação que está buscando uma ação para aquilo que é avaliado. Então, o que ela vai dizer? Não é classificatória, não é sentenciosa, é o que ela vai chamar de avaliação mediadora, mediando o conhecimento, o saber para aquele aluno, para aquela criança naquela situação. Isso que ela vai trazer é importante para a gente já entender como é que essa discussão de avaliação aqui vai caminhar. Bom, ela continua dizendo assim, ó: um dos pressupostos básicos dessa prática é justamente torná-la investigativa. Ok, se não é para dar sentença, é para fazer o quê? É para investigar. Mediadora e não constatativa. O que é uma avaliação constatativa? Ah, olha só, esse menino não aprendeu. Ponto, acabou. Não. Se for para fazer isso, eu estou falando que é ação, então eu vou querer pensar, mediar as situações para que eu possa, então, a partir daquele resultado, daquilo que foi observado, para que eu possa agir para favorecer a aprendizagem dos alunos. É uma coisa que é padrão e você tem que saber. Perguntinhas capciosas. Para que serve a avaliação? O que eu avalio? Eu avalio sempre a aprendizagem. Eu não avalio, a minha avaliação não é se ele entregou o trabalho, se ele não entregou o trabalho. A minha avaliação não é para dizer se ele fala muito na sala ou se ele fica calado. A minha avaliação é em relação às aprendizagens. Então, o que eu quis ensinar? Ele aprendeu? Aquilo que era necessário, ele aprendeu? Eu vou estar sempre avaliando a aprendizagem, tá? Então, porque é justamente essa interação adulto-criança que justifica a avaliação na educação infantil e em outros tipos de educação também, e não a certeza, os julgamentos, as afirmações inquestionáveis sobre o que ela é ou não capaz de fazer.
Então, o que a gente quer fazer é justamente isso, ó, a interação do adulto com essa criança, com esse aluno, porque a gente possa, então, intervir nesses processos. E intervir no sentido de promover as aprendizagens. E ela continua dizendo, a ação avaliativa como uma das mediações pela qual se encorajaria a reorganização do saber. Ação, movimento, provocação, na tentativa de reciprocidade intelectual entre os elementos da ação educativa. Professor e aluno buscando coordenar seus pontos de vista, trocando ideias, reorganizando-os. Então, a mediação é isso, a mediação dessa ideia de troca. Então, se eu estou avaliando o aluno, eu estou avaliando o quê? A aprendizagem. Para quê? Para interferir nesse processo de aprendizagem, para que ele aprenda cada vez mais. Quando a gente vai em conselhos de classe, às vezes, né, você vai frequenta um conselho de classe de uma escola e quando você chega lá, o conselho é assim, professor fulano, ó, ciclano tirou nota tal, o outro tirou nota tal, agora esse aqui, gente, ó, tem jeito não, você não aprende. Aí o outro professor fala, realmente, isso aí nada, e pronto. Você constata que aquele aluno tem dificuldade. Ok, o que você faz com essa informação? Avaliar isso. Se eu estou implicada, se eu sou responsável pela aprendizagem dos alunos, eu preciso definir o que eu vou fazer com o resultado dessas aprendizagens. Ou não. O que eu vou fazer para melhorar esse processo do aluno. Se eu uso a avaliação só para constatar, eu estou errado. Porque isso não é o processo de avaliação. Então, o que a gente quer é essa ideia, tá? De professor, aluno, trocando ideias, reorganizando essas ideias, tá? Tentando trabalhar o tempo inteiro nessa ação, nessa movimentação. É lógico que isso implica num estilo de aula diferente. Não dá para pensar que eu vou fazer esse tipo de avaliação se eu faço aquela aula cuspis, decora questionário e responde depois na prova. É lógico que isso aí não combina. Então, a avaliação ela tem que estar muito relacionada com a questão da prática pedagógica. Então, eu preciso pensar numa prática pedagógica que dê conta dessa avaliação. Aí você está pensando assim, Márcia, como é que eu faço isso com 40 alunos em sala de aula? Gente, eu sei que é difícil. Eu sei que nós temos nossos entraves. Mas isso aqui é o que a autora diz. E é isso que você precisa responder na prova, tá? Responde nesse sentido. Bom, continuando. Ela vai dizer que esse paradigma, né, da avaliação mediadora vai se opor a esse modelo que eu acabei de falar. Transmitir, verificar, registrar. Né? Falei a minha aula, dei lá a minha coisa, agora eu vou dar uma prova para verificar e eu registro o resultado dessa prova. Não, não. Isso não é o que essa autora vai entender sobre mediação. É justamente se opor a isso e ela continua. Evoluir no sentido de uma ação avaliativa reflexiva e desafiadora do educador em termos de contribuir, de elucidar, de favorecer a troca de ideias entre com seus alunos, num movimento de superação do saber transmitido. Ó, vamos superar, a ideia não é transmitir saber. Há uma produção de saber enriquecido, onde o aluno produz saber, onde ele constrói o seu conhecimento, né? Ó, construído a partir da compreensão dos fenômenos estudados. Então, esse paradigma está dizendo que a nossa prática pedagógica, ou que a prática pedagógica dos professores, para trabalhar dessa forma, tem que ser diferente. E ela vai dizendo que avaliar é muito mais que conhecer o aluno, é reconhecê-lo como uma pessoa digna de respeito e de interesse. E aí, gente, isso exige também que a gente tenha esse entendimento. Como é que a gente olha para o aluno, né? Como é que a gente encara aquele aluno e vê? Nós vemos uma pessoa ali digna de interesse para todos os alunos, digna de respeito? Como é que a gente lida com essa relação? Qual a ideia que nós fazemos desse aluno? Qual a expectativa que a gente tem desse aluno? E ela diz, então, que o professor tem que estar preocupado com a aprendizagem desses alunos. Então, essa ideia de cheguei lá, dei minha aula, agora você se vira e aprende, não é o que se espera numa prática pedagógica que esteja interessada no aluno e que depois vá se refletir nessa avaliação, que também vai estar sempre buscando promover cada vez mais aprendizagem. Então, o professor precisa estar preocupado com a aprendizagem. Não esquece isso, tá? Nesse sentido, ele se torna um aprendiz do processo, porque ele vai se aprofundando nas estratégias de pensamento do aluno, nas formas como ele age, como ele pensa
e como ele realiza essas atividades educativas. Nesse olhar mais próximo do aluno, eu consigo observar quais são as lógicas que esse aluno tem, como é que ele pensa, como é que ele aprende melhor, qual o tipo de raciocínio que ele fez, né? Eu fico assim, boba, que a gente ainda tem... Eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo de matemática, não, isso não tem nada a ver com os professores de matemática, mas é o exemplo que me ocorre aqui nesse momento. Às vezes você faz lá, o professor de matemática dá lá uma prova, dá lá uma questão, o garoto chega ao resultado da questão, mas não chega ao resultado da forma como o professor gostaria que ele chegasse, ou seja, não fez aquele cálculo todo que o professor queria fazer. E às vezes o professor não considera, diz que aquilo não vale, porque ele não mostrou como ele chegou àquele resultado, ou mostrou de uma forma diferente. E aí eu fico pensando, será que é isso que a gente faz? Será que só existe uma forma de chegar a esse resultado? Tem muita gente até hoje que, por exemplo, ao lidar com as questões da multiplicação, ao invés de decorar, porque essa memorização da tabuada, na realidade, ela ocorre pelo uso. Não pode ser aquela coisa de vamos lá, decora aí tabuada. Não é assim, mas essa memorização vai acontecer. Mas algumas pessoas, por falta de uso, seja o que for, jamais memorizaram. E algumas operações de multiplicação, elas fazem somando quantas vezes forem necessárias aquele número. E aí? Ela vai chegar no resultado, não vai? Isso significa que ela sabe ou que ela não sabe. A gente está falando de processo de memorização, ou a gente está falando dessa produção de conhecimento, ou a gente está falando desse resultado que é alcançado por um caminho diferente, mas que é alcançado. Então a gente tem que entender que essa ideia de se preocupar com a aprendizagem é considerar que os alunos também têm estilos próprios, né? Que os alunos também podem ter raciocínios diferentes para alcançar o mesmo resultado. Nem tudo é sempre na mesma trajetória e por isso o professor tem que estar ali muito próximo do aluno, preocupado com a aprendizagem dele. E ela vai dizer, então, que é um comprometimento do professor com a sua aprendizagem, tornar-se um permanente aprendiz. O professor vai se tornar um permanente aprendiz. Aprendiz de quê? Aprendiz da sua disciplina e dos próprios processos de aprendizagem. Por isso que a avaliação é um terreno arenoso, é um terreno complexo, é um terreno bem difícil. Eu mudo como pessoa quando passo a perceber o enorme comprometimento que tenho como educador ao avaliar um aluno. Gente, a avaliação, quando está preocupada com essa questão da aprendizagem, ela é uma avaliação cheia de compromissos, né? Com o bem-estar daquele aluno, com a aprendizagem daquele aluno. Não é aquela avaliação que as pessoas às vezes confundem, que dizem assim, então é só aprovar o aluno, né? Então, prova. Não, não é isso, de jeito nenhum. A avaliação, ela está muito preocupada com a aprendizagem, não é com a aprovação ou com a reprovação do aluno. É com a aprendizagem e no meu compromisso de fazer o melhor que eu posso para que aquele aluno de fato aprenda. Por isso que ela vai colocando muito nessa questão do pessoal mesmo, de você se colocar como aprendiz, porque a gente está o tempo inteiro em processos de aprendizagem. Então, para desenvolver essa nova postura avaliativa, a gente tem que construir e reconstruir a concepção da prática da avaliação. E romper, de uma vez por todas, já estamos atrasados, né? Em romper com essa cultura da memorização, da classificação, da seleção e da exclusão, que são tão presentes no sistema de ensino, né? Então a gente vê até hoje, né? Muitas vezes o professor ainda entende que avaliar é dar a prova, contar lá o número de acertos, pegar aquela tabela para ver se ele teve tantos acertos, a nota dele é essa, ou o conceito dele, a letra que ele vai ganhar é essa, seja lá o que for. Mas isso está muito longe do que a gente considera ou do que a autora vai trazer como avaliação. E aí ela diz que a gente precisa refletir em torno de algumas questões. Isso aqui está sempre em prova, tá, gente? Então, fica ligado e anota aí. E ela diz assim, que são algumas questões básicas que constituem a compreensão epistemológica e pedagógica do conceber e do fazer da avaliação. São elas, para que avaliar? Primeira coisa que a gente tem que saber, responde aí, para que você avalia? Se você respondeu aí mentalmente, avalio para aprovar o aluno ou para reprovar, avalio para dar nota, você está errado. Para que você avalia? Você avalia para acompanhar o processo de aprendizagem, para poder fazer as interferências necessárias para que esse aluno aprenda. É para isso que você avalia, tá? A outra pergunta, o que é avaliar? Avaliar é medir?
Medir é uma coisa, medir é só pegar uma métrica, né, e ir lá colocar dentro de uma forma. Agora, o processo de avaliação é muito mais do que o processo de medida, né? O processo de avaliação é um processo de acompanhamento e um processo que envolve pensar como foi que aquele resultado daquela criança ou daquele aluno foi produzido. O que a gente avalia? Sempre, sempre, sempre a gente avalia a aprendizagem. Sempre. Essa é a resposta padrão, tá, gente? Quando que a gente avalia? Bom, muita gente está pensando assim, eu avalio a cada final do bimestre? Não. A avaliação é um processo constante, então eu avalio sempre. Eu avalio ao longo de todas as aulas, eu vou avaliando enquanto eu estou ali com o aluno acompanhando esse processo dele. Como é que eu avalio? Eu avalio como? Mediando as informações, mediando os conhecimentos, interferindo nesse processo de aprendizagem, né, criando estratégias que possam facilitar a aprendizagem dos alunos. E o que eu faço com o Olá, meus resultado? amigos. Inicialmente eu peço desculpa para você, eu peço licença, pois interrompi seus estudos. Mas esse vídeo da Lá Concursos é um vídeo demonstrativo para todos aqueles que desejam fazer o concurso da Prefeitura de Barra do Bugres. É um vídeo demonstrativo para vocês conhecerem a qualidade do nosso curso. Gente, olha só, quer continuar assistindo essa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completo? Cara, aqui é o melhor custo-benefício do mercado. Pode ter certeza disso, o melhor custo-benefício do mercado, tá certo? A partir de 10 parcelinhas aí de R$ 30, você vai estar estudando com a gente um curso focado na banca Selecom, onde nós temos grande experiência de condução dessa banca. Então vem estudar conosco, quer fazer a matrícula, tem um link aqui embaixo, pode clicar e vir estudar aqui na Lá Concursos. Forte abraço, tchau, tchau!